Quando eu era mais novo, eu jogava muito jogo de luta. Não necessariamente jogo de luta, eu jogava qualquer coisa que eu tinha, só que tinha muito jogo de luta envolvido nisso. Tinha dias que eu não tava afim, eu ia lá e jogava aquele famoso Tony Hawk, que eu zerei todos os Tony Hawk de PlayStation 1 e de PlayStation 2. Não tô me gabando aqui, mas sim, eu sou o cara mais foda do mundo. Mas eu lembro de ter uma época que eu tava viciado em Tekken, sei lá como é que se pronuncia essa porra, até hoje eu não descobri. E uma coisa que eu adorava desse jogo eram os personagens que tu desbloqueava, descobria personagens novos, etc. E depois de um tempo eu fui pro PlayStation 2 e aí eu me apaixonei pelo Soul Calibur. A série do Soul Calibur tinha alguns dos personagens secretos mais fodas e tinham jeitos bizarros de liberar eles com Game Shark. Você ia lá, colocava uma dica e do nada aparecia um personagem especial que você nem sabia que dava pra jogar como ele. Tinha todo um ar de mistério, assim, aquela parada legal que te fazia ficar preso no jogo. Isso me reacendeu uma chama nos jogos de luta que eu comecei a ir atrás de todos que eu podia. Nossa, vocês não entendem, vocês não tem cabimento pro ser humano que ele consiga... Não tem forma do ser humano entender o quanto Mortal Kombat Armageddon eu joguei nessa porra dessa minha vida. Eu joguei muito esse jogo. E aí você pensa, ah não, cara, jogar igual um profissional, não. Eu jogava igual uma criança jogaria o jogo. Só que eu me divertia tanto que eu ficava jogando e jogando e jogando. Aí eu ia lá no modo história, jogava o modo história de novo, só pra poder ganhar ponto, pra poder comprar roupa, pra poder fazer um carinha novo. Aí eu fazia no próprio Mortal Kombat. Era uma loucura. E exatamente nessa mesma época foi que despertou aquela minha vontade de trabalhar com jogos. Porque um belíssimo dia eu baixei o Mortal Kombat e a cópia do Mortal Kombat que eu baixei vinha aberta. Então alguns dos sprites dos personagens eram alteráveis. E eu comecei a tentar alterar eles assim e tentar, ué, calma, se eu trocar uma letra aqui, isso aqui vai trocar tudo? Então eu lembro perfeitamente de pegar o logo da Midway, que é a empresa que fez os primeiros Mortal Kombat, e trocar de Midway pra Vidway, tá ligado? Tipo, Vitor, não sei. Não sei. Pareceu uma boa ideia na época. E quando eu iniciei o jogo, apareceu enorme Vidway. E aquele foi o exato momento que eu sabia, cacete, é muito maneiro de conseguir mexer em jogos. Seja pra hackear o jogo, seja pra fazer mod, seja pra fazer o que for, eu queria mexer mais com esse tipo de coisa. Então eu comecei a pesquisar outros jogos que você podia fazer isso, etc. E de repente caiu no meu colo Mugen. Pesquisando aqui na internet, essa é a pronúncia mais próxima que tem de certo. Correct pronunciation is Mugen. Se você quiser discordar, foda-se, vai ser Mugen e é isso aí. Se você não conhece isso, eu vou te explicar agora a capacidade que esse negócio tinha desde 2000 e pouco. Você baixava ele vinha com um cenário e um lutador chamado Kung Fu Man. Pra uma criança burra, poderia olhar pra isso aqui e dizer, beleza, um jogo com só um lutador, que bosta é essa, foda-se, vou desinstalar. Mas quando você olhava mais proximamente, você descobria as coisas que tinham por trás desse programa. Ele era, na verdade, o maior portal de jogos de luta que já existiu, porque você podia fazer os seus próprios lutadores e as pessoas já tinham feito muitos por volta de 2006. Eu comecei a me juntar então com o meu amigo Matheus, a gente ficava horas e horas na frente do PC tentando encontrar downloads de personagens míticos. Não sei porque eu achei que ia ficar engraçado se eu imitasse Zé Graça. Só que não tem a entonação. É sério, eu tenho histórias que eu me lembro até hoje sobre ter baixado um personagem chamado o Char mais apelão do mundo. Era alguma coisa assim o nome. Ele era só um boneco de palitinho. E aí quando eu fui dar um soco nele, faltou a luz da minha casa. E o pior, a minha casa era dividida por rede de luz e faltou luz só na rede que eu tava naquele exato momento. Obviamente eu sei que isso é uma coincidência, tal, seu chato do caralho. Não, porque não sei o que, foda-se. Só deixa eu acreditar como criança que o Char mais apelão do mundo era apelão. Eu fiquei com tanto medo dele na época que eu desinstalei ele, amigo. Só pra poder manter pra sempre o estigma de que ele era de fato apelão. E valeu a pena. Mas é sério, tinha todo tipo de personagem. Não eram personagens feitos pelas pessoas que iam ficar cagados e coisa. A galera realmente ripava personagens de jogos de luta reais. Tipo, tinha todos do Mortal Kombat com todos os golpes funcionais. Eu lembro de uma vez baixar um do Evangelion, do anime mesmo, que tinha vários Evas, vários personagens importantes. Tinha diversos do Dragon Ball, do One Piece, etc. Porque o que ocorre é, a gente sempre teve o Smash Bros, que foi o que inventou a ideia de unir personagens de lugares diferentes da cultura pop e fazer eles sentarem a porrada. O problema é, no Smash Bros tu tem que esperar um japonês safado querer fazer a porra do personagem e mais do que querer, ele tem que conseguir a licença de outra empresa pra fazer. No Mugen, ninguém precisa de licença, porque a internet, o mundo é dos piratas. Afinal, onde mais você vai ver uma luta do Papa contra o Fred Mercury? Are you ready? Hey, are
Are you ready for this? Isso não vai acontecer nunca. Mas sabe onde isso acontece? No Mugen, porra. No Mugen tu pode baixar o Goku Super Saiyajin 10 trilhões, que tem um moveset apelão impossível de derrotar, que eu não sei nem porque que os caras fazem uns bonecos desses, que não tem nem porquê, mas tu baixa e tu coloca porque tu quer ver. E aí, por isso essa é a magia da internet, essa é a magia. O Mugen é a internet. Eu posso dizer pra vocês, eu não tenho tanto interesse por jogo de luta, mas eu tenho um respeito anormal até hoje em dia com o Mugen. E a comunidade que ele tinha antigamente era muito forte. Não sei se até hoje ainda é, porque eu não me desliguei disso totalmente, mas na época era muito profundo quantas pessoas ligavam pra esse programa. O cara fazia tipo umas pixel art nível de Deus, sabe? E era tipo milhões de frames por personagem pra poder animar um bagulho bonito e perfeito pra todo mundo poder jogar com isso. Tipo, os caras não ganhavam nada, não ganhavam um centavo por isso. Aliás, o personagem que eu tô mostrando aí é o Dragon Claw, que ele foi criado pelo Ruben Key. Esse personagem dele é basicamente um dos mais reverenciados da história do Mugen, porque ele já demonstrava a capacidade que o Mugen tinha de fazer personagens profundos, cheios de ataques customizados pelo criador. Só que o mais estranho da história desse cara é que tu imagina que ele seria meio nerdzinho assim de internet, mas não, ele era um cara da Singapura que, como hobbies, remava, trabalhava como compositor de músicas, inclusive fazendo remix de diversas soundtracks de jogos. E claro, quando tinha um tempinho livre ali, ele era apenas modelo, tendo até ganhado um desfile na Singapura em 2006, que fez ele ser indicado como concorrente no Mr. Mundo de 2007. Me diz em outro lugar da internet que tu vai achar alguém que, ao mesmo tempo que tava concorrendo como Mr. Universo aí, sei lá o que, tava também fazendo personagens de Mugen super reverenciados na comunidade. Infelizmente, durante uma competição de remo em 2007, ele acabou por falecer, junto com alguns outros colegas de equipe dele, mas não vamos entrar em muitos detalhes aí, porque pra sempre ele vai ser lembrado pelo legado dele de ter feito diversos personagens bem trabalhados pra Mugen. E é justamente por criadores assim, que gostavam de fazer esses personagens, que mais gente vinha pra comunidade. Então eu, que devia ter uns 11, 10 anos ainda na época, comecei a tentar fazer meus primeiros personagens. Infelizmente, o primeiro de todos eu perdi pra sempre. Eu lembro dele ser um hambúrguer, e eu lembro de ficar indo no computador do meu avô pesquisar coisas, tipo, como é que faz isso daqui, isso daqui. Aí eu baixava os programas pra tentar fazer e nunca saía nada. Eu consegui colocar, eu acho que a imagem do jogador, e foi só isso que eu consegui fazer. Porque meu nível de inglês não era tão bom, a quantidade de tutoriais não era tão boa antigamente, e a internet em geral não tinha tanta informação quanto ela tem hoje. Porém, eu nunca desisti. De vez em quando me dava aquela vontade, eu voltava lá, baixava os programas de novo e tentava. Eu fiz isso até pros meus 12, 13 anos por aí. Só que a triste realidade é que eu nunca consegui fazer nenhum desses personagens ficar funcional o suficiente pra chamar eles de um personagem do Mugen completo. E isso nos traz aos dias atuais. Eu fui capaz de me colocar em diversos jogos, incluindo Mario 64 e Dark Souls 3. Eu fiz um vídeo com isso, que você pode ver aqui no canal, tá aí, tô mostrando aí na tela, o jabá no meio do vídeo. Se você não viu ainda, pelo amor de Deus, veja esse vídeo, porque ele deu muito trabalho de fazer. Mas o que importa é, com a experiência que eu ganhei nesse vídeo, eu sabia que eu era capaz de me submeter a longos tutoriais, horas e horas de problemas em softwares que eu desconheço o que eu estou fazendo, se fosse para eu conseguir fazer o ultimate personagem do Mugen, eu mesmo. Então, dessa vez, armado com muito mais conhecimento de inglês e com uns 9 trilhões de vídeos diferentes sobre criação de personagem, eu fui pra cima deles, amigos. Eu fui pra cima do meu desafio. E eu sabia que não ia ser fácil, porque sinceramente eu queria fazer uma parada meio Mortal Kombat, eu queria me inserir no Mortal Kombat, essa era a ideia inicial do projeto. E o plano era simples, eu ia tirar fotos de mim fazendo os golpes, recortar o fundo, colar num personagem do Mugen e ia sair funcionando, que ia ser uma maravilha. E é aí que os problemas começaram. Eu ia gravar isso com um software da Nvidia que apaga automaticamente o fundo, e isso ia acabar com o meu trabalho em 90%, eu só ia ter que literalmente gravar o vídeo e já ia sair direto exportado com fundo verde. Até que eu descobri que ele simplesmente não estava conseguindo capturar meu rosto de tão longe. Então eu tive que ir para a segunda melhor opção, que era gravar com o meu celular, eu no meu fundo verde cagado que vocês conhecem, e o pior, ele não cabia na minha parede, ele tava solto, porque eu não tinha mais o cabide para pendurar ele. Então eu tive que pendurar ele no topo da minha porta, como você pode estar percebendo ali, e ele tava na diagonal ainda por cima, então eu não podia me mexer direito. Mas mesmo assim, e cheio de roupa, porque tava frio naquele dia, eu gravei alguns vídeos para poder ter alguns frames e tentar fazer alguma coisa já com eles. Eu sabia que não ia
ser perfeito, até porque olha essa porra desse uppercut aqui que eu fiz aqui. E estavam faltando praticamente todos os movimentos do personagem. Só que eu precisava saber o que eu ia conseguir ou não fazer. Então com esses vídeos eu comecei. Eu baixei um programa que é especializado em fazer personagens pro Mugen, que é o Fighter Factory. Quem já ouviu falar de Mugen com certeza já ouviu falar desse programa. E já parti para um tutorial de como é que eu mexi nessa bagaça. Nesse programa, para testar as coisas, eu resolvi abrir o Kung Fu Man, que daí eu conseguiria saber mais ou menos os golpes que eu teria que ter no meu personagem, etc. O único problema é que o Kung Fu Man ele é um personagem, na verdade, bem completo. E ele tem bastante movimentos e bastante coisa programada já nele, o que só me deixou um pouco mais confuso na época, mas também me ajudou a ver o potencial do programa, porque eu comecei a entender como é que ele funcionava. Sabia já que aqui ficavam as imagens, aqui ficavam as animações, e aos poucos parece que a minha memória foi voltando. Eu olhava pra esses botões e eu sabia que eu já tinha visto eles, mesmo fazendo quase tipo 12, 13 anos que eu não via. Mas não adiantava nada eu ficar olhando esses sprites do Kung Fu Man tomando porrada, o que eu tinha que ver mesmo eram os meus, aqueles que eu tinha acabado de gravar. E como eu ia exportar isso? Com o meu grande programa Sony Vegas. Direitei um pouco a câmera no Sony Vegas porque eu gravei de um ângulo muito merda que, fora me deixar 2 vezes mais gordo do que eu já sou, ainda deixava completamente desengonçada a visão do meu personagem. Mas como era só pra um teste, foda-se, eu só precisava saber se o chroma ia funcionar, e na verdade ele ficou razoável até, ficou bem melhor do que eu tava esperando que ele fosse ficar. Acho até que eu vou começar a gravar meus vídeos com meu celular e não com a minha webcam mais. Porra, que tristeza agora que eu falei essa frase em voz alta. Mas tava lá, depois de meia dúzia de testes eu tinha uma imagem completamente limpa minha por cima de um fundo totalmente verde que eu ia poder exportar. Né? Na teoria era pra ser, né? Completamente limpo e verde. Então o próximo passo foi tirar fotos de cada um desses movimentos. Eu não queria fazer animações neles, então só tirei uma foto por movimento. Então era só um frame meu parado, um frame meu dando soco, um frame meu dando chute, e foi isso. Comecei um personagem novo no Fighter Factory, comecei a colocar lá os nomes dos arquivos que tinham que ser, que era o meu nome, etc. E já ansioso pra parte que eu ia finalmente colocar as imagens lá. Só que como eu falei pra vocês, as imagens não estavam lá essas coisas de limpas. Parecia muitas vezes que eu tava pisando num toletão. Então eu tive que fazer algumas limpezas assim de última hora que não me ajudaram muito no progresso. E ainda fiquei com uma camada verde na volta porque eu não tava conseguindo recortar lá fora. Esse processo seguiu por uns bons minutos em que eu tive que ficar tentando limpar as coisas e cobrindo os espaços e deixando todos os sprites do mesmo tamanho. E aí eu descobri que por alguma razão eu tinha que salvar todos os sprites em bitmap. Eu já tinha salvo todos aqueles 4 ou 5 que eu tinha. Então eu tive que ir lá e fazer os 4 ou 5 de novo agora em bitmap pra poder rodar eles no programa. E rodando eles no programa eu podia ver todas as cores que eles tinham. E aí era uma tarefa fácil, eu só precisava tirar o verde, que ia ser o fundo, e indicar que aquele tom era pra ser transparente. Só que quando eu carreguei, apareceram 95 tons de verde. E foi aí que eu senti: esse projeto não vai dar muito certo, né? Então eu comecei a me desestimular completamente dessa ideia. Eu achei que ela ia ser uma ideia péssima, que ia dar muito trabalho e potencialmente não ia nem funcionar. Eu já comecei a pensar, eu tô me metendo numa coisa que eu nem sei o tamanho disso daqui. É muito mais trabalho que qualquer outra das ideias que eu tive até agora. Fora ter que me mexer pra caramba, fazer todos esses movimentos, eu tenho que fazer um chroma perfeito e recortar eu perfeitamente, limpar todos os sprites. Não vai funcionar. Então eu fui dormir. E no outro dia eu acordei com uma inesperada esperança, por assim dizer. Eu fui pro PC e direto abri o Fighter Factory. Alguma coisa me dizia que dessa vez ia funcionar. Foi aí que eu tive uma ideia vinda justamente dos meus projetos antigos de jogos aqui pro canal. Eu lembro que tinha uma ferramenta do Photoshop que diminuía a quantidade de cores. Então era só eu diminuir todas e aí o verde ia automaticamente se tornar apenas uma cor. Então eu diminui cor pra cacete da imagem com isso e consegui finalmente me ver com o fundo transparente e dentro do programa. Obviamente, como eu só exportei uma imagem pra dentro dele pra testar, todas as animações eram a mesma. E isso me instigou a ver como é que eu tava no jogo. Foi então que eu cliquei no botão de teste. E meus amigos, eu tenho 1,85 m. Deve ser assim que as formigas me veem. Eu claramente tinha errado as proporções, porque eu deixei o meu tamanho e não de um personagem regular do Mortal Kombat. Então eu fui lá e me diminuí até o exato tamanho do Liu Kang. Eu sei disso porque eu analisei o exato tamanho do personagem Liu Kang da série Mortal Kombat. E mexericando aqui e ali eu fui descobrindo mais e mais coisas sobre o programa. Eu consegui me diminuir, mas eu caguei completamente minha paleta de cores. Mas por que isso aconteceu? Aí eu ia lá, mexia de novo, conseguia arrumar a paleta de cores. Aos poucos eu tava me tornando um mestre nesse programa. Eu tô exagerando pra cacete. Mas aos poucos eu tava aprendendo ele e tinha sido recém o quê? Umas 2, 3 horinhas de tempo gasto olhando pra essa porcaria. De qualquer modo, depois de me diminuir pro tamanho do Liu Kang e eu virar essa versão pixelizada do Vitão aqui, eu sabia que eu já tava ficando próprio pro universo do Mortal Kombat. Mas ainda faltava uma coisa muito importante. Não adiantava ficar mexericando nesses sprites aqui pra deixar eles melhores. Eu tinha que fazer novas animações.
E novas animações significavam o quê? Eu me levantei, equilibrei aquele maldito daquele chroma na minha parede de novo. E dessa vez eu fui pra valer. Garanti que a câmera tava pegando tudo. Garanti tudo o melhor que eu podia. Garanti fazer todos os ataques que eu sabia que eu queria ter. Incluindo eu deitado e eu sarrando igual o Bruno Berti. A única coisa que eu não garanti foi que a porra do meu tênis foi apagado no chroma. E ficou tudo cagado. Uma pessoa normal podia ter olhado isso como um desafio e desistido, mas eu não. Eu fui lá e salvei uma por uma daquelas imagens, dessa vez como animações. 4 frames deu em movimento como se eu tivesse parado assim numa pose de luta. Ao todo deram 30 frames todo o meu personagem. Eu sei que não é muita coisa, mas vocês têm que pensar que eu tava fazendo isso a partir de fotos que eu tava tirando no meu quarto às 2 da manhã. Então eu arrastei todas as desgraças dessas imagens pro Photoshop, porque tava agora na hora de limpar tudo isso daqui, diminuir as cores de tudo isso daqui e passar tudo isso daqui para bitmap. Depois das cores diminuídas eu comecei a tentar então limpar a imagem. Não foi divertido, foi bem chato na verdade, porque 90% dos frames o meu tênis tinha um buraco, até o ponto que eu simplesmente desisti de cobrir esse buraco. Eu disse, foda-se, tá tão pequeno que eu acho que não vai dar pra ninguém reparar, e foda-se também, é uma porra de um vídeo. Foda-se. Ao mesmo tempo que eu sabia que ia ser muito trabalho, eu também tava muito entusiasmado, porque eu tava me sentindo naquele universo daqueles jogos antigos que usavam imagens de pessoas reais pra ser os personagens principais dos jogos. Tem até um do Steven Seagal que tem isso. Foda. Então eu juro por Deus, depois de 30 minutos salvando bitmaps das minhas imagens, eu fui, me coloquei pra dentro do programa, selecionei a paleta correta e finalmente, plau, eu estava lá. Só tinha um problema. Eu esqueci de diminuir os meus sprites de novo pro tamanho normal. E eu estava gigante. O que significava isso? Que eu ia ter que diminuir 30 frames e salvar um por um, manualmente, em bitmap. De novo. Mas vá se fuder. Aqui só pra tu saber, Vitor, é a parte que eu reparo que eu tô minúsculo no bagulho. Que é um bom momento, lindo momento, eu diria. Então, depois de mais um tempão de sofrimento, eu finalmente estava lá, com as imagens todas sem fundo, todas as minhas animações rodando certinhas, bonitinhas. Eu descubro que na versão nova do programa, eles aceitavam PNG. E eu fiquei salvando aqueles bitmaps por 30 minutos pra absolutamente nada. Mas tudo bem, porque a versão nova do programa pelo menos era muito mais bonita e mais fácil de enxergar as coisas. Você conseguia ver o cenário exatamente lá atrás. Sei lá, foda-se. Foda-se, né? E agora eu só precisava selecionar cada uma delas, agrupá-las no lugar certo, tipo soco no número do soco, chute no número do chute, e o personagem estaria pronto. Pelo menos foi o que eu achei. Já com algumas animações linkadas ao personagem, eu resolvi dar uma testada só pra ver se o tamanho tava certo, se tava tudo bonitinho. E o sentimento que eu tive ao ver isso foi muito gratificante. Eu sabia que tava uma bosta, eu sabia que tava nada a ver pra cacete, mas cara, era eu no Mugen. Quem mais tem isso? O Steven Seagal? Talvez. Filha da puta esse. Agora eu tinha tido a força que eu precisava pra dar aquele passo adiante. Depois de me fuder por um tempão salvando bitmaps, eu sabia que agora era a hora de mandar ver. Mexendo mais um pouco, eu já descobri como fazer o personagem agachar. Eu conseguia agora ficar de pé ou agachado. Tava tudo indo maravilhosamente bem. Eu já tava descobrindo os comandos de tudo. Até a animação da sarrada do Bruno Berti tava funcionando já. Então nada mais podia me parar nesse mundo. Eu ia lá, setava o númerozinho do frame manualmente, frame por frame. Funcionava, que era uma beleza depois. Então depois de 3 horinhas de começar desse processo, eu já tinha praticamente o meu personagem todo pronto, com as animações certinhas nos lugares, e comecei a testar. Eu conseguia pular e chutar no ar, eu conseguia fazer diversos ataques diferentes. O único problema é que eles estavam muito rápido, tipo, não dava nem tempo de ver eles, e outros estavam tipo muito lentos, que dava mais do que tempo de alguém se esquivar deles antes deles chegarem. Então depois de alguns minutos ajustando tempos e muito soco nas minhas próprias bolas, eu tinha conseguido ajustar mais ou menos a velocidade dos ataques para ela ficar um pouquinho mais agradável do que ela tava antes, né? Foi aí que eu descobri porque que meus socos não pegavam, porque eu não tinha colisão ainda. Então eu descobri que eu ia ter que ir cada frame das animações todas e colocar esse check de colisão aqui, que é essa box. A box azul sendo onde você toma dano e a box vermelha sendo onde você dá dano. Então eu tive que ir de animação em animação, 3 tipos de soco, 3 tipos de chute no chão, 3 tipos de soco agachado, 3 tipos de chute agachado, 3 tipos de chute no ar. Vocês já entenderam já o negócio. Foi um processo maçante e longo. E quando eu cheguei no último frame, eu juro por Deus, o programa crashou. E eu tive que voltar e fazer tudo do zero. Claramente as forças das artes marciais não conseguiam combater o meu poder e queriam me destruir antes mesmo de eu ser criado. Porque o único jeito de derrotar a máquina mortífera dos golpes
é antes de sua criação. Eu não ia deixar barato. Eu voltei, animei tudo de novo, coloquei todas as colisões de novo e foda-se, tava pronto dessa vez. E salvo. Entrei no jogo pra testar e os meus chutes não pegavam. Metade dos meus socos não pegava. Pra ser honesto, nada meu pegava, exceto um soco, que era o soco fraco do personagem. E eu comecei a ficar louco. O que eu tinha feito? O que eu quebrei? Como que eu estraguei o Mugen depois de todo esse tempo? Será que a ferramenta de teste interna do negócio era o que não tava fazendo funcionar? Então eu me coloquei já pra dentro do jogo e eu ia lutar contra o Kung Fu Man e ver se ele tomava hit dos meus ataques. O momento foi épico, foi lindo. Pela primeira vez poder me ver num cenário de verdade do Mugen lutando contra o personagem que eu sempre olhei a minha vida inteira. Eu tava lá com ele, podendo sentar a porrada nele, dessa vez de uma vez por todas. Porém, foi aí que eu descobri a maior tristeza da minha vida. Realmente, só o soco tava pegando. A única coisa que me alegrou foi que no fim dessa batalha de apenas um soco, eu tentando apelar, socando ele no cantinho, eu ganhei. Apareceu o KO e eu comecei a sarrar como nunca antes. E esse foi o único momento que valeu a pena. Foi aí que, graças a um vídeo brasileiro, eu descobri que o único golpe que vinha pré-programado os danos no Mugen era a porra do soco fraco. Então eu fui obrigado a programar o dano de mais uns 20 ataques, sei lá quantos, manualmente. Porém, pelo menos quando eu acabei, tava funcionando de vez. E eu podia agora sarrar com felicidade plena. O personagem estava praticamente pronto, só faltava uma coisinha. Eu tinha que colocar uma imagem grande para aparecer na tela de seleção de personagem, porque antes vocês viram que ficou transparente, e uma imagem pequenininha para ficar tanto do lado da barra de vida do personagem, quanto na tela de seleção, para você ir com o cursor e selecionar ele. E foi simples colocar a imagem para dentro. Eu sabia que o código dela era 9000, era só colocar nesse código e ia funcionar. O primeiro erro foi colocar no código só que no frame errado. E isso aconteceu, parecia que eu era um poder do Jojo, o que me deixou enojado e muito puto. Vai tomar no cu, Jojo. O segundo problema foi quando eu entrei no Mugen de verdade, a minha imagem tava assim. Eu não sei porquê, as cores estavam completamente erradas na paleta do menu do jogo. Dentro do jogo tava ótimo, a minha cabecinha tava aparecendo certo. A minha cabecinha é foda. A cabeça do meu personagem tava aparecendo certinho no quadradinho. Certinho não, né? Eu recortei mal pra cacete, mas foda-se, tava aparecendo com as cores corretas. As animações estavam funcionando, eu conseguia andar pra trás, pra frente, tava tudo ótimo. A única coisa que não funcionava era a maldita da paleta. Então eu passei 3 horas só tentando descobrir isso. É sério, eu fiz o personagem em 3 horinhas, sem saber nada, do zero. E aí eu gastei mais 3 horas só pra colocar a foto dele. E sabe o que era o problema no fim? Quando eu passei da versão antiga pra nova do Fighter Factory, por alguma razão, uma configuração simplesmente não apareceu pra mim. Era pra aparecer e não apareceu. Então todo esse tempo meu personagem estava numa versão desatualizada, rodando no Mugen novo. Foi só clicar 2 botõezinhos que eu converti ele pra versão nova e salvei o sprite novo. E tava lá, finalmente, a minha imagem. Pra vocês, meros segundos. Pra mim, 3 horas do meu tempo pra uma estupidez sobre uma versão. E agora era a hora da verdade. Vitor Gemaplis ia sentar o pau em diversos personagens favoritos de vocês. Vegeta, Goku, Fred, Diablo, Red do Angry Birds, Sans do Undertale, Ronald McDonald, Diobrando do Jojo e ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Chuck Norris. Eu ia sentar o pau em todos eles e me tornar o maior lutador do mundo. Comecei numa luta básica contra o Kung Fu Man, que era óbvio que eu ia vencer, visto que eu já tinha vencido diversas outras vezes. Observação só que isso aqui é o computador lutando, tá? Qualquer golpe ruim, a culpa é dele. Eu coloquei o computador versus o computador pra gente poder só analisar uma batalha justa entre os dois. E agora que eu tinha finalmente dado a sarrada final pra cima do Kung Fu Man, era hora de eu enfrentar o próximo da lista de merdas. Fred, do Five Nights at Freddy's. Round 1. Fight. Porém, o que eu não contava era que Mugen ainda era quebrado. O Fred era extremamente roubado. Ele teleportava, ele me jogava umas pizzas que me deixavam parado no lugar. O meu personagem não conseguia fazer nada. O computador que tava controlando meu personagem chorou com socos que o Fred dava. Cada soco do Fred tirava 90% da vida. Mas pelo menos eu sabia que em um filho da puta eu tinha que sentar a porrada. Ah, não. Ah, velho. O cara, mano. Por que tem um Angry Birds gigante ali também? Que é a batalha eu versus o bosta do Diobrando. Onde? Em Pelotas, velho. Mercado Público de Pelotas. Vai. Da porra, tomou.
Porra, aí tu tá me fudendo, Joe Brando. Eu vim aqui pra te sentar porrada pra provar que eu sou melhor Tu não que tem o jogo. poder, não? Você não tem poder? Que mano é poder, porra? Tem poder na vida real? Não, porra. Aí ele tem um ponto muito forte. Olha lá, e mesmo sem poder, olha lá, ó. Quase equiparando ao... Caralho, o Joe Brando tá foda hoje, cara. Normalmente eu sento a porrada nele. Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, Não aguenta, não aguenta, não aguenta Caralho, contra o Netão, caralho. Jama, please. Dá soco nele, Jama, please. Porra! Tá lá, porra! Aí, ó. fuder, né? Mano, a foto dele Pô, é ele duvido. gigante também, mano. Porra, o Angry Birds, dá pra ele não acertar tem, ele, ele mano. não tem colisão no topo. O meu personagem vai ter que... Ah, Que isso, Mano, porra? você tomou no bago, Não, tomou não no dá bago. nada, não dá nada. Olha eu ganhando Te agora. humilhou. Vou ganhar, te vou ganhar, vou humilhou, ganhar. Ele tá te Mano, humilhando. Angry Birds matou o Gema Please, velho. Cara, Chuck Não, Norris se em ganhar Pelotas. essa aí, pelo amor de Deus. Nossa, essa daqui vai ser tranquila. Olha lá como começa já a batalha. Vamos Mano, lá, Chuck! Tamo em Pelotas e agora você tá porrado! Ai! Vamos lá, Chuck, Chuck levantei Norris só aqui. tem esse golpe que dá hit kill? Não, não, olha lá, ó. Tem esse aí também, que dá hit kill também. Olha o cara bambando, mamando. Ah, mano. O cara foi me mamar. É, no mundo dos anão, meu peru é grandão. E foi isso. Meu projeto tinha sido um sucesso. Eu finalmente estava feliz. Ou será que eu tava? Alguma coisa faltava. Alguma coisa dentro de mim me dizia: você não pode desistir ainda. Você tem que derrotar você mesmo. E como fazer isso? Fiz um cenário inteiramente para o mercado público de Pelotas, cidade onde nasci. Essa narração foi foda. E encontrei dentro de um HD externo um arquivo que o Matheus me enviou anos atrás, que ele tinha guardado todos os meus personagens de Mugen, exceto pelo sanduíche foda. E era hora agora de sentar o pau em cada um deles. Tinha uma múmia do Metal Slug que ficava toda hora tremendo no lugar. E só tinha um ataque que era soltar um gás fedido da boca. Tinha um Excite Bike, que era só o personagem do jogo Excite Bike, de moto. Eu acho que ele nem tinha ataque nem nada, era só ele de moto. Tinha um dos meus favoritos que era o Iori do King of Fighters com a cabeça do Pyramid Head do Silent Hill. Eu não sei por que eu inventei de fazer isso, eu não sei como isso pareceu combinar na época, mas tá aí, um recorte horroroso e nem pixel art. Ao menos, nem isso eu me prestei. Tinha também o Genya do Castlevania, que ele é pra ser o Alucard escondido aí, foda-se. Ele por alguma razão chegava numa porra de um carro de polícia e todas as animações dele consistiam em um frame que trocava pra outra coisa nada a ver. Tipo, quando ele ia pular e aparecia ele agarrado num pássaro, quando ele se multiplicava em 9.000 dele, quando ele criava um monte de cruz na tela que dava um monte de hit ao mesmo tempo, e quando ele criava outro personagem do Castlevania dando um tiro logo na frente. Ah, e também tinha o prisioneiro do Metal Slug com o nome de Prisioneiro. Obviamente o Generic Ricardo me sentou a porrada porque ele tinha um monte de golpe apelão. E foi aí que acabou a situação. No jogo eu fui derrotado por mim do passado, mas na vida real finalmente eu tinha conseguido derrotar aquele pesadelo que me perseguia há anos. Eu tinha conseguido fazer um personagem do Mugen que era realmente funcional. Não era o personagem que a gente queria, mas era o personagem que a gente merecia. Se você quiser me sentar porrada, não me senta porrada na rua. Tem aqui agora pra você o personagem do Vitão pro Mugen. Eu não vou ensinar vocês a instalar porque tem 90.000 tutoriais em português agora já ensinando a fazer isso, mas o download dele vai estar embaixo na descrição. Se você quiser, você pega e você baixa esse personagem e senta a porrada em mim aí, grava uns vídeos me espancando. É isso aí, pelo santo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo pelo trabalhão que eu tive e tamo junto.